Noite, a minha equipe ficou responsável para falar sobre o tema hidrogênio verde e a minha equipe é formada por mim, Luana Karen, pelo Francisco Anderson e pela Kelliane. Fazendo a parte introdutória do nosso trabalho, é possível observar que na nossa sociedade contemporânea, na nossa sociedade atual, a demanda por energia, ela tem crescido de forma exponencial. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa demanda por energia, ela está crescendo constantemente, está crescendo rapidamente. E para contribuir com essa informação, a Agência Internacional de Energia, que é a AI, ela relatou que a nossa demanda por energia global, ela vai ter um aumento entre 25 a 30% até em 2040. Só que tem um detalhe: a nossa economia ainda depende de fontes não renováveis de energia. E quais são essas? É carvão e petróleo. Só que essas fontes, elas ainda produzem altas emissões de dióxido de carbono na atmosfera, que além de ter essas emissões, elas ainda vão contribuir para as mudanças climáticas na nossa sociedade. E junto a isso, se vê a necessidade de sustentabilidade até em 2050, ou seja, ao longo dos anos. Por quê? Porque vai contribuir para um modelo energético mais sustentável. E o que vai acontecer se a gente conseguir avançar nesse modelo mais energético e sustentável? A gente vai reduzir a dependência também de fontes não renováveis de energia. E se a gente reduzir essas fontes, a gente vai contribuir também para a redução das emissões de carbono na atmosfera. Ou seja, e além disso, a gente vai ter que mitigar os impactos ambientais das fontes de energias tradicionais. Fazendo o quê? Fazendo a adoção de energias renováveis. E um exemplo dessa fonte renovável a ser adotada é o hidrogênio verde. E o que seria o hidrogênio verde? O hidrogênio verde ele é produzido a partir da eletrólise da água, por meio de fontes renováveis de energia. E quais seriam essas fontes renováveis de energia? É a eólica e a solar. E o que seria esse processo de eletrólise da água? O processo de eletrólise da água ele é um processo que ocorre por meio da separação da molécula de água em hidrogênio e oxigênio. E como é que acontece esse processo? Ele vai ser por um intermédio de uma passagem de uma corrente elétrica em uma solução aquosa. E qual seria a importância desse processo? Esse processo ele é muito importante porque ele vai surgir de uma rota ecologicamente sustentável, ou seja, de maneira que não prejudique o meio ambiente. Junto a isso, existem outros tipos de hidrogênio, que além do verde, existe o turquesa, o cinza, o marrom e o azul. Relatado anteriormente, o hidrogênio verde, a sua produção, ela se dá pela eletrólise da água. E como ocorre esse processo? Esse processo ele vai utilizar a eletricidade para separar a água em hidrogênio e oxigênio. Já o hidrogênio turquesa, a sua produção ela vai se dar pela pirólise do gás natural. E esse processo ele tem um benefício, porque ele não tem emissão direta de CO2. Porém, vai depender de que a sua fonte de energias utilizada ela seja de fontes renováveis de energia. Já o hidrogênio cinza, a sua produção ela vai se dar a partir da queima de combustíveis fósseis, principalmente do gás natural. E esse processo do hidrogênio cinza, ele vai se dar pela reforma a vapor. Porém, ele tem um problema, que ele consome muita energia e emite grandes quantidades de CO2. Já o hidrogênio marrom, a sua produção ela vai se dar a partir do carvão mineral, da hulha. E como é o processo da produção do hidrogênio marrom? Esse processo do hidrogênio marrom ele vai se dar pela gaseificação. E ele tem um problema, porque esse processo ele tem altas emissões de dióxido de carbono e ele vai contribuir para o aquecimento global. Já o hidrogênio azul, a sua produção ela vai se dar a partir da reforma a vapor do metano e com a captação e armazenamento do carbono. E o hidrogênio azul ele vai ter usos que é para combustíveis em motores e geração de energia elétrica.
E ele tem um benefício, porque ele tem baixa emissão de CO2. E como se dá a produção de hidrogênio verde? A produção de hidrogênio verde ela vai se dar pelo processo da eletrólise, que já foi relatado anteriormente, que vai ocorrer pelo processo da separação da molécula de água em hidrogênio e oxigênio, por meio de uma corrente elétrica. E como vai ocorrer esse processo? Esse processo ele vai se dar pela corrente elétrica que passa por uma solução aquosa. E o que vai acontecer? Vai ter uma reação de oxirredução com transferência de elétrons, que também vai acarretar a dissociação da água em hidrogênio e oxigênio na presença de um eletrolito. No hidrogênio verde, quando ele vai ser produzido, a eletrólise ela vai ser alimentada por uma energia renovável e é utilizado como portador de energia limpa. E qual vai ser o benefício? O benefício é porque ele vai ser um método limpo e sustentável de produção de hidrogênio. Quando se fala na produção de hidrogênio verde, ela vai ter suas aplicações. E quando a sua aplicação for na energia renovável, ela vai ter uma importância. Por quê? Porque ela vai ter que garantir que o hidrogênio utilizado nesse processo, ele seja verdadeiramente verde, ou seja, sustentável. E ele também vai ter que assegurar que a eletricidade usada nesse processo, ela venha de fontes limpas. Por quê? Porque tem como objetivo a redução das emissões do gás do efeito estufa. E existem fontes renováveis que podem ser utilizadas nesse processo, que é a energia solar, a eólica, a hidrelétrica e a energia geotérmica. Já que a solar, ela converte a luz solar em eletricidade via efeito fotovoltaico. E a eletricidade gerada, ela pode ser utilizada no processo da eletrólise. Já a eólica, ela vai ter a conversão da energia em cinética dos ventos em eletricidade. E também vai ser utilizada no processo da eletrólise da água. A hidrelétrica também vai ser da mesma forma, e eles aproveitam os fluxos da água para gerar eletricidade. E a geotérmica vai utilizar o calor interno da terra para gerar eletricidade. E além do mais, o hidrogênio verde, ele, além de estar inserido na produção, ele também vai estar no armazenamento e no transporte. Na produção, como já foi citado anteriormente, ele vai utilizar o processo, que é por meio da eletrólise, que vai ser a separação da água em hidrogênio e oxigênio, e também por fontes renováveis, que é a solar, a eólica, a hidrelétrica e a geotérmica. Já quando se trata de armazenamento e transporte, eles vão utilizar produtos químicos verdes, que vão armazenar energia renovável, por exemplo, da energia eólica e a solar. E eles vão converter essa eletricidade quando necessário. E já nos transportes, eles vão utilizar veículos com células de combustível, que vão gerar eletricidade a partir da reação entre hidrogênio e oxigênio. E eles vão emitir apenas água como subproduto. Agora nós iremos ver as aplicações potenciais do hidrogênio verde. No setor elétrico, algumas soluções estão sendo desenvolvidas, como tecnologias de combustão em turbinas e células a combustíveis, apesar de que eles enfrentam alguns desafios quanto ao alto custo e alguns ajustes para reduzir as emissões de dióxidos nitrosos. Mas esse hidrogênio verde ele é uma opção viável para armazenar energia durante períodos de baixa demanda e liberar em momentos de pico. Já no setor de mineração, o hidrogênio verde oferece uma solução promissora para reduzir ali as emissões, substituindo o diesel em caminhões e maquinários, com células de combustíveis de hidrogênio. Assim, as minas poderão gerar sua própria energia e hidrogênio, sendo menos dependentes possíveis dos combustíveis fósseis. Já na indústria siderúrgica, o hidrogênio verde ele surge como uma alternativa promissora para substituir esses combustíveis no processo de redução de ferro. E na indústria de cimento, o hidrogênio verde ele é uma alternativa viável para descarbonizar a produção de cimento, já testada com sucesso um projeto piloto na Inglaterra, o qual demonstrou que ele tem bons resultados e é aplicável quando se utiliza o hidrogênio com a mistura de alguns outros combustíveis. Já na indústria química, o hidrogênio verde ele pode ser utilizado na produção de amônia e metanol, sendo que são produtos-chave desse tipo de indústria, substituindo fontes fósseis, pois nesse processo de utilização do hidrogênio ele requer poucas adaptações e ele pode reduzir a dependência do gás natural, o que vai estimular aí a produção em grande escala da amônia verde.
Já no setor de transporte, a substituição de veículos com motores a combustão interna por elétricos já é estudada e já é viável, utilizando hidrogênio puro como fonte de energia ou combustíveis. No setor residencial, o hidrogênio verde ele é uma alternativa viável e aplicável em alguns locais para a descarbonização residencial, podendo gerar calor e eletricidade em casas e escritórios como substituto do gás natural, que emite diversos poluentes. Quanto à análise econômica, trouxemos um estudo realizado por Viola, 2015, com o objetivo de entendermos o custo de produção envolvido na produção de hidrogênio verde. Esse estudo em questão, ele comparou o custo de produção do hidrogênio verde a partir de diferentes fontes renováveis no Brasil, considerando diversas variáveis, sendo as principais a capacidade de produção de 60 metros cúbicos normais por hora, 20 horas por dia para fontes eólicas e PCH de funcionamento e 7 horas por dia de funcionamento para a fonte solar. Foram também adotados preços de energia elétrica estabelecidos pelo leilão de acordo com os resultados da Comissão de Comércio de Energia Elétrica do Brasil e cálculos de custo de produção de hidrogênio em dólar por quilowatt-hora, adotando-se um valor de 2,13 reais por dólar a partir de uma série histórica que foi estabelecida entre 2013 e 2014. A partir dos dados que a gente falou anteriormente e das análises feitas por Viola, mostra que os custos do hidrogênio produzido a partir de fontes eólica e PCH são muito próximos. Nos preços mínimos, a diferença aumenta com o hidrogênio de PCH sendo superior ao eólico. Já o hidrogênio solar apresenta um custo significativamente maior, como é possível observar pelos valores máximos e mínimos dos triângulos que consta aqui no gráfico. Diversas análises foram realizadas por Viola para identificar os pontos críticos no processo de produção do hidrogênio. E aí, de modo geral, os paybacks maiores e períodos mais longos de operação reduzem o custo de produção. E aí, de forma análoga, maiores taxas de juros aumentam os custos. Mas aí ficou bem evidente que os fatores que mais influenciam no custo de produção são os preços de eletricidade e os tempos de operação do eletrolisador para poder gerar o hidrogênio em si. O custo de armazenamento e distribuição do hidrogênio verde é crucial para a sua adoção. O transporte por dutos é uma opção de baixo custo para a distribuição local, mas existe alta demanda contínua e investimentos em compressão e materiais adequados. Atualmente, há cerca de 5 mil quilômetros de gasodutos de hidrogênio no mundo, comparados a 3 milhões de quilômetros de gasodutos de gás natural. No Brasil, existem apenas 40 mil quilômetros de gasodutos de gás natural, com potencial de expansão no futuro. Alguns autores estimam que o transporte do hidrogênio por gasoduto de 1,5 quilômetros custa cerca de $1 o quilo. O transporte do hidrogênio liquefeito, apesar de ser uma técnica madura, consome cerca de 30% da energia do hidrogênio no processo de liquefação, o que torna ele inviável para longas distâncias e grandes demandas, especialmente na exportação marítima, o que em escala nacional é mais viável gasodutos e em escala internacional transportes por rota marítima. O transporte utilizando o líquido orgânico transportador de hidrogênio, ele acaba requerendo a conversão e reconversão no destino do líquido, do gás em forma líquida, e que faz os custos aumentarem dependendo da pureza exigida. Para distâncias de 1.500 km, o transporte marítimo custa em torno de $0,6 o quilo para o líquido orgânico transportador de hidrogênio e $2 o quilo para hidrogênio liquefeito. Então a gente consegue perceber uma diferença a partir do tipo de transporte, do estado do hidrogênio verde que deve ser transportado e os custos que vão estar atrelados. A conversão do hidrogênio de forma em amônia também é uma alternativa mais madura para poder levar em grande distância, seja pelos diversos intermodais, e que não necessita de uma conversão durante o destino, o que aumenta a sua competitividade no mercado para a distribuição do hidrogênio, podendo transportar ele por diversos
meios, seja transportes terrestres, gasodutos e marítimo. O custo de conversão e transporte de hidrogênio em forma de amônia, ele está estimado aí em 1,2 dólar o quilo, via gasoduto, e 1,5 dólar o quilo via transporte marítimo, para uma mesma distância que é de 1.500 quilômetros. Então, pode haver uma redução do valor, do custo total, de acordo com os intermodais que utilizar, sendo um individual ou mais de um. O quadro 1 a seguir, ele apresenta os dados da OSC de 2020, que traz dados quantitativos do comércio internacional de hidrogênio, o qual movimentou de cerca de 11,75 bilhões de dólares em 2017. A participação do Brasil foi de apenas 335 milhões de exportação e 61 milhões de exportação, uma fração bem pequena. Já a União Europeia, ela teve uma participação muito maior, como também Estados Unidos, China, Alemanha, Coreia do Sul, a União Europeia pretendendo realizar investimentos até 2025, com todos os valores totais podendo chegar entre 180 a 470 bilhões de euros, para projetos exclusivamente dedicados a hidrogênio renovável, visto a esse mercado aí exponencial de transporte e devido às mudanças climáticas, à necessidade de adoção de energias renováveis limpas e a versatilidade da utilização do hidrogênio em diversos setores da sociedade, principalmente o industrial e que impulsiona o desenvolvimento econômico. Na análise ambiental, nós vamos ver a avaliação de ciclo de vida, onde ela identifica que as fontes geradoras de energia são as maiores responsáveis pelos impactos ambientais na produção de hidrogênio verde, segundo os estudos realizados por Viola. Para a energia eólica, as maiores contribuições vêm de fundações, que usa grande quantidade de concreto e metal, e da torre devido ao alto uso de aço. As emissões são elevadas também na fabricação das pás e do motor, com impactos adicionais vindos da caixa de transmissão e de gerador, que, que eles utilizam metais refinados. Já no caso da energia solar, o processo de extração e purificação do silício é o mais intensivo em energia, seguindo pela montagem dos painéis, que envolve diversos componentes. E já na geração hidrelétrica de energia, a construção de barragens e estruturas que usa principalmente cimento, brita, aço, além de explosivos na escavação, são os que mais impactantes. E cada um dessas fontes renováveis tem etapas específicas que causam os maiores impactos ambientais, principalmente em função do uso intensivo de materiais e das energias. Cardo e Bacia desenvolveram a metodologia para calcular a eficiência ecológica energética em plantas termoelétricas, que foi adaptada por Viola para a produção de hidrogênio verde, via eletrólise, com energia de fontes renováveis, como a eólica, hidrelétrica e solar, que a gente já veio vendo anteriormente. Viola ajustou as fórmulas originais e definiu dois cenários distintos para análise, permitindo verificar as condições de contorno de cada um e determinar os cenários mais adequados para a eficiência ecológica na produção de hidrogênio. Como a gente pode observar nesse quadro, as condições de contorno para o cenário 1 e para o cenário 2, que foram utilizadas nos cálculos da eficiência ecológica. Analisando aí os dois gráficos de forma sucinta, a gente tem que para o cenário 1 da eficiência ecológica, o hidrogênio produzido com energia de grandes hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, é alto, com valores de 95% e 90% respectivamente, enquanto o hidrogênio eólico apresenta uma eficiência um pouco menor, variando de 36% a 47%. O hidrogênio solar ele tem o pior desempenho dentre todas nesse cenário 1, com painéis monocristalinos atingindo cerca de 19% de eficiência elétrica e resultando em eficiência ecológica de 71%. Já para o cenário 2, há uma melhora dos valores de eficiência ecológica para todas as formas de produção do hidrogênio. As grandes centrais hidrelétricas e as PCHs, elas atingem aí 0,972 e 971, respectivamente, com o hidrogênio eólico alcançando 0,931 e o solar 0,840. A eficiência elétrica ela permanece a mesma do cenário anterior, com destaque para o desempenho das hidrelétricas e
que continuam liderando em eficiência ecológica. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre externalidade. Lá em economia, a gente vê que externalidade ela ocorre quando as ações de um agente afetam o bem-estar de outro, sem que esse impacto seja considerado. No contexto ambiental, isso se refere aos custos das emissões de poluentes que normalmente não são contabilizados no processo. Quando a gente inclui esses custos externos, como proposto pelo conceito de externalidade ambiental, a gente obtém os custos marginal social, que aí sim vai refletir o verdadeiro custo para a sociedade. Isso permite deslocar o mercado para um equilíbrio social ótimo, que é o que se objetiva. Como as fontes não renováveis geram maiores impactos ambientais, a incorporação desses custos eles aumenta a competitividade das fontes renováveis, permitindo que o preço da energia reflita melhor o seu valor real, que a gente precisa analisar nos diversos contextos e cenários. A imagem em si ela mostra que tecnologias híbridas, veículos elétricos e a hidrogênio têm menores custos de poluição urbana, identificando que são as melhores opções para reduzir gastos com saúde e melhoria de qualidade de vida nas grandes cidades. A adoção de veículos com células de combustível a hidrogênio resulta em uma significativa redução dos custos sociais, como a gente pode observar aqui na imagem 6, destacando o potencial dessa tecnologia em comparação com veículos convencionais a gasolina, sendo que as variáveis que foram analisadas para essas dois comparativos foram as emissões de gás de efeito estufa, consumo de petróleo, barulho e poluição do ar. A imagem 7 ela vai complementar as informações anteriores, trazendo a distribuição dos custos externos para gasolina e hidrogênio em diferentes níveis. O hidrogênio apresenta menores custos externos em comparação com outras fontes de energia. No cenário de baixos custos, a diferença é menor do que US$ 1.000, e aumentando para mais de 2.000 nos cenários médios, e acima de 9.000 nos cenários de altos custos externos. Esse estudo ele vai abranger várias formas de produção de hidrogênio, incluindo eletrólise, energia de rede, a vapor de gás natural, gaseificação, carvão, biomassa, etc. E no fim dessa análise toda, a Viola ela ainda destaca que a análise detalhada dos custos ambientais é muito essencial para garantir comparações justas entre as fontes de energias, já que os custos das fontes não renováveis tendem a aumentar significativamente mais do que as fontes não renováveis, o que favorece a expansão dessas últimas. E aí, através dessa análise, a gente pode fazer ali uma comparação justa entre as renováveis e não renováveis. Agora, sobre casos de sucesso em iniciativas globais, o primeiro deles é o trem urbano de hidrogênio verde, que foi projetado na China. Ele realizou em março desse ano um teste de operação com carga a uma velocidade de 160 quilômetros por hora, da empresa CRSC, e durante o teste o trem teve um consumo médio de energia real de apenas 5 quilowatts por quilômetro. O trem urbano de hidrogênio verde ele possui vantagens como ser limpo e ecológico de fácil operação e manutenção. Um outro projeto também é da Ritico, da Argentina, que desde 2008 ele vem produzindo cerca de 52 toneladas de hidrogênio verde por ano a partir de eólica. O hidrogênio ele é misturado ao gás natural para geração de energia, utilizando uma unidade de geração de 1,4 megawatts que pode operar tanto com diferentes misturas de gás e hidrogênio quanto hidrogênio puro. E, por fim, a produção de hidrogênio verde no Brasil. Em 2020, foi anunciado o primeiro hub de hidrogênio verde no Ceará. Essa produção está localizada no Porto do Pecém e tem uma capacidade instalada projetada de 6 gigawatts até 2034, utilizando fontes renováveis de energia solar e energia eólica. E os investimentos anunciados para a construção dessas usinas, elas já são mais de 27 bilhões de dólares. A maioria estão concentradas nos portos do Pecém, no Ceará, e em Suape, em Pernambuco, mas também podem estar em outros locais. Esses portos eles apresentam uma série de fatores para contribuir para a produção, então como a logística para a exportação, proximidade dos polos industriais e das fontes de energia renovável. O Porto do Pecém, no Ceará, por exemplo, ele possui uma localização estratégica em uma zona de processamento de exportação, a ZPE, com incentivos tributários diferenciados. O Estado também conta com alto potencial de energia eólica, onshore, 94 gigawatts, e offshore, 117 gigawatts, e um alto potencial de energia solar de 643 gigawatts.
O Complexo Industrial e Portuário Pecém, ele possui potenciais consumidores de hidrogênio verde nos setores de aço, fertilizantes e petroquímica. Algumas das companhias como a Enel, Votorantim e Vale estão no complexo e já são potenciais parceiros nessa produção. O Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, ele possui indústrias nos setores petroquímico, alimentício, cimenteiro e siderúrgico, além de mais de 150 empresas. Inicialmente produzindo hidrogênio azul, o porto ainda vai investir em hidrogênio verde, tendo a energia solar como a principal fonte, visto que em Pernambuco eles possuem 3 gigawatts de capacidade solar em outorga, mas apenas 167 megawatts em operação. O Porto de Suape ele pretende se posicionar como exportador, tanto na parte da amônia quanto no hidrogênio verde, além de suprimir a demanda interna das empresas já instaladas no porto. O governo de Pernambuco irá realizar um leilão para hidrogênio verde, visando desenvolver a plataforma em Pernambuco. Relacionado ao futuro do hidrogênio verde, algumas agências internacionais de energia têm dado muita atenção à elaboração dessas projeções para o desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde de baixa emissão, por conta desse processo de transição energética. No relatório da Deloitte, por exemplo, de hidrogênio verde, é indicado um crescimento contínuo desse mercado, com a receita anual projetada de 642 bilhões de dólares em 2030, atingindo 1,4 trilhão por ano de dólares até 2050. Um outro evento que foca na perspectiva de mercado do hidrogênio é a FIEC Summit, que aconteceu mês passado aqui no Ceará, que se trata de uma importante reunião anual do universo do hidrogênio verde, que inclui empresas, empresários, autoridades governamentais, também pesquisadores acadêmicos, investidores nacionais e estrangeiros, todos com o mesmo objetivo de acelerar a implantação dos projetos de produção de hidrogênio verde, já chamado o combustível do futuro. Teve mais de 30 memorandos firmados com empresas nacionais e internacionais. A expectativa também é que o hidrogênio verde gere cerca de 30 mil empregos no território cearense. E para inovações tecnológicas, o Brasil conta com diversos grupos de pesquisa em universidades focados nesse desenvolvimento das tecnologias. No setor de hidrogênio, as principais são Núcleo de Pesquisa em Hidrogênio ANUF, localizada no Parque Tecnológico de Itaipu. Ele foi estabelecido como resultado de um convênio entre a Itaipu Binacional e a Eletrobras. Esse convênio ele permitiu a implantação de uma planta experimental de produção de hidrogênio, que ele analisa todo o ciclo do hidrogênio verde, envolvendo a produção, a purificação, a compressão e o armazenamento até a sua posterior utilização em células a combustível ou em combustão, misturado com outros combustíveis como biometano. Também temos o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Ceará, UFC. Em um dos estudos em destaque deles, tem a exploração da produção de hidrogênio a partir do esgoto, sem a necessidade de energia elétrica. O método ele envolve a separação desses resíduos durante o tratamento da água, resultando na extração do hidrogênio, enquanto o restante dos resíduos pode ser utilizado em fertilizantes. E focando no Brasil, alguns dos principais pontos fortes, desafios, o primeiro deles, pontos fortes, são a abundância dos recursos naturais, como gás natural, etanol e água, com custos reduzidos favoráveis para a produção de hidrogênio verde em larga escala. Também temos a expansão da energia solar e eólica, que pode ser utilizada para a produção de hidrogênio e armazenamento dessas energias renováveis, e a facilidade de exportação devido à extensa costa litorânea e a proximidade geográfica com o porto de Roterdã e outros mercados potenciais. Agora, os desafios, temos a insuficiência de infraestrutura para adultos e abastecimento, limitando o transporte confiável e econômico em grande escala, barreiras regulatórias e burocráticas, que têm a necessidade de maior clareza sobre a atuação das autoridades públicas, e a necessidade de um maior incentivo ao investimento privado em projetos de energia sustentável. E de conclusão, o hidrogênio é considerado um combustível que pode ser utilizado no transporte, na indústria e no aéreo. Tem grande potencial para substituir os combustíveis fósseis, tanto parcialmente quanto totalmente, contribuindo para um futuro mais sustentável. Ainda é uma tecnologia que se encontra em desenvolvimento, mas as perspectivas para um futuro próximo em que essa tecnologia se torne cada vez mais competitiva são altas. Essas são as referências utilizadas e obrigada pela atenção.